Islã das Minas, Monas, mostra! E aí você vê as minas dançando, as minas curtindo, tá ligado? E acho que isso é foda, porque se sente bem pra estar ali. Então, minha vida mudou completamente. Eu não sou mais a Renata de 4 anos e meio atrás, quando eu comecei a frequentar esses espaços. Olha essa mulher, ela recita, ela é mãe, ela é artista, ela desenha, ela escreve, ela tem livro. E, tipo, isso é muito, muito fortificante, porque você é uma mulher como você, assim. E você vê que uma mulher como você consegue ser tudo isso, é porque você também consegue. Ela não sabe se é lançada pra fora de tudo ou se é todo santo dia que uma lança te acerta, e acerta, e acerta. Olha, o movimento de slam, ele é uma batalha de poesia, né? Então vamos esclarecendo assim. Você entra num palco sem acompanhamento musical, sem qualquer elemento cênico, só o poeta e a sua voz, e ele tem, geralmente, nos slams 3 minutos, alguns slams trabalham com um tempo menor, como o menor slam do mundo, então você tem 3 minutos para falar um poema. Foi um homem que apertou a minha bunda enquanto eu caminhava na rua, aos 12 anos. Sequer tinha beijado na boca e já o seduzi com minha roupa. Pensei que a culpa fora minha. Quem mandou eu estar ali sozinha? Eu senti medo quando no ônibus um cara sentou-se ao meu lado para alisar as minhas coxas. Eu quis gritar, mas só consegui chorar. O slam é uma manifestação do pensamento de, não diria minorias, né? Porque quando a gente fala de população marginalizada no Brasil, não chega a ser minoria, nós somos da maioria do Brasil. Isso é um tema muito forte, porque dentro da cultura do rap, da cultura de periferia, existe um machismo muito forte, sabe? Que é inegável. É um machismo que tem sido combatido diariamente, que tem sido... As minas estão pegando firme, estão batendo firme, saca? Os caras estão começando a se ligar, saca? Que não dá para você seguir reproduzindo esses padrões de comportamento, né? Então, você começa a ter justamente, por um posicionamento das minas, você começa a criar o slam das minas, por exemplo. Um espaço para que essas mulheres se sintam à vontade para falar o que quiser, como quiser, sabe? Sem medo, sem filtro, porque muitas vezes você, num espaço predominantemente masculino, a mulher ela se sente oprimida, ela se sente sem voz. Mulher é lidar, é encarar os próprios dramas. É saber a hora de ser louca, de ser poeta, de ser voz, de ser puta e de ser dama. E independente de quem eu leve pra minha cama, eu sou bem mulher. E eu digo mais, eu adoro traços iguais. Atualmente eu faço parte do Slam das Minas e do Slam do 13. São regras muito parecidas. A diferença é que o Slam do 13 tem uma diferença de nota, né, onde o competidor ele pode ganhar de 0 a 13. E no Slam das Minas são regras que regem mesmo o circuito nacional de poesia, mesmo até internacional. Somos as primeiras vítimas de um crime a ser mais conhecidas que o agressor. Pesquisam sobre a nossa vida para encontrar desculpas. Parem, por favor. Eu, participando dos slams, eu percebia o quanto de mulher que escrevia, mas não falava, porque não se sentia à vontade. Muitos dos espaços são bares, então são ocupados majoritariamente por homens, então isso inibia bastante muitas das manas e minas que iam. E aí, o ano passado, fazendo parte da FLUP, eu entrei em contato com uma moça incrível de Brasília, que se chama Tatiana Nascimento. E aí a gente conversando dos slams, eu falei que fazia um slam aqui. Ela falou, lá em Brasília a gente tem um slam só pra preta e um slam só pras minas. Eu fiquei assim, caramba, mas será que funciona? Será que colaria?
E aí ela veio, sugeriu de fazer uma edição aqui em São Paulo, e a gente fez e lotou. Na edição experimental, lotou, assim, já tinha muita gente. E aí foi em contato com a Pamela, com a Mel, com a Carol, com a Renata Armelin, que faz as fotos, com a Ju Vicentes, que faz os flyers maravilhosos que a gente tem. A gente se juntou e falou, vamos fazer. E aí surgiu o Islã das Minas. Notas juradas! Cadê? Tá faltando nota. Adoro, animado. 10! 9! 9.9! 9.5! 9.7! Faço fotos do público, que às vezes você tem reações muito legais do público. Tento, pelo menos, sempre tirar uma foto ali da zoeira, na hora que o pessoal começa a levantar as plaquinhas pra dar as notas, galera gritando credo e tudo mais. Então sempre tem essas coisas, mas acho que o grande enfoque é mais mostrar os participantes mesmo, né? Mesmo que a gente tenha essas fotos aleatórias, retratos do público e tudo mais, mas é mostrar os participantes e uma foto final, que é a foto que a gente coloca de capa, né? No final das contas, a gente sempre coloca uma foto de capa da vencedora da edição do mês tal. Então aí sempre tem essa foto da finalista também, com os livros e tudo mais, né? Mas assim, sempre busco retratar, pelo menos ter um retrato decente de cada uma das meninas. Por ser uma batalha, por ser uma competição, eu acho que todo mundo quer de alguma forma ter um registro disso, né? De ter tido a coragem de entrar lá e batalhar e colocar a sua poesia e se expor, né? Porque a gente apresentar poema pro mundo, ou uma fotografia, ou qualquer arte que for, a gente às vezes mostra muito mais de si do que a gente quer que os outros vejam, muitas vezes, né? Você me vasculhou, chegou no meu íntimo. Isso tudo é real, sequer lógico. De fora provoca abalos sísmicos, por dentro meu eu caótico. Quando longe perco parte, chega a ser trágico, é loucura. Eu sei, um querer súbito. Tua mãe? Posso sentir, é África. Teus sons me elevam de forma rítmica. Assumo, a troca é energética. De fato, eu e você, encontro kármico. As pessoas, às vezes, elas mistificam muito esse lugar do Islã, né? Pensando que é um lugar só de competição, pensando que é esse lugar de avaliar a poesia, quem tem o poder de avaliar a poesia do outro. Mas eu vejo o Islã como uma ferramenta mesmo para dar munição. Então, eu lembro que a primeira vez que tipo, a Ingrid, que é fantástica, a Ingrid Martins, foi competir, o primeiro Islã que ela competiu foi no Islã das Minas. E eu lembro que eu fiquei pentelhando ela. Eu falei, não, vai escrever. Ela tava com um caderninho. Eu falei, não, essa menina escreve. E eu, não, escreve, vai lá falar. Você escreve? Então fala. E teve a Jade também, que eu pentelhei bastante, assim. Protegem catracas, cunhas e dentes. Então nos protegeremos, nem que para isso sejamos rescindentes. Seus argumentos são finos como farinha. Seu marketing não me compra com esse papo de você não estar sozinha. Só que se de alguma forma, ainda que errôneo, eu consigo buscar caminho, buscar artifício para fazer isso, o mínimo que me cabe, quanto mulher, é que as outras mulheres, elas também se sintam fortalecidas para falar por elas mesmas. Porque ter alguém que nos represente é muito importante, é muito necessário. Ter uma mulher negra na televisão é muito importante, é essencial, sabe? É o mínimo. Para a sociedade machista, transfóbica, foi só mais uma. Mas não se acostuma porque a gente não para, a gente não cala e a gente resiste. Mas se você insiste, a gente revida, a gente duvida e a gente ocupa. Tudo puta mesmo, denunciando as intimidades da sua violência. A importância do Islã, né? Eu posso falar muito no meu lugar. A importância do Islã para mim, enquanto mulher negra, periférica, bissexual, todas essas questões, ele é importante por ser o meu lugar de fala, né? Meu lugar de fala ativa mesmo, assim. Porque às vezes você está numa discussão e as pessoas ficam, mas respeita o lugar de fala. E elas ficam, né, ressignificando as coisas. E eu acho que o Islã é um lugar dessa ressignificação. A primeira vez que eu fui no Islã, conheci o Islã de perto, foi no Islã das Minas, que aconteceu na Barra Funda, eu acho. Foi na Barra Funda. E foi muito libertador, assim, pra mim. A primeira vez que eu vi o Islã das Minas e um monte de mulher junto.
E quando elas recitavam as poesias, ou no mic aberto, ou música que elas mesmo tinham feito, era como se fosse um outro mundo, assim, que as mulheres poderiam falar, tipo, um mundo à parte, assim, um mundo que as mulheres não falam e um mundo que as mulheres falam. O Islã das Minas é um mundo que as mulheres falam. Eu escrevo muito sobre temáticas como LGBT, preconceito racial, e só que não só isso, tá ligado? Eu escrevo o que me toca ali no momento, eu escrevo. Tipo, tem fases da minha vida que eu tô escrevendo só sobre amor. E aí tem outras que eu escrevo só umas coisas que você lê e você fica, pô, sério que você sente tudo isso, tá ligado? Então, assim, eu vou escrevendo o que eu vou sentindo ali na hora. Mas voltando pra você, Deus, homem grande e perfeito, me diz como é usar saias, ter cabelos longos e barba, mesmo assim, por respeito. Me ensina, por favor, me ensina, que eu quero falar pras bichas como andarem todas produzidas sem escutar um... É menino ou menina? É bem doido, assim, o que eu sinto, assim, é uma energia muito grande. Você sente que uma emoção diferente, sabe? Você... não sei o que acontece. Mas é um bagulho bem único, ao mesmo tempo que é único, que sempre acontece de diferentes maneiras, assim. Cada slam é um sentimento diferente, cada vez que eu mando a poesia, por mais que ela seja uma poesia já repetida, que eu já tenho o costume de estar mandando, sempre surge um sentimento diferente ali no momento. Mas é um bagulho que não dá pra ser falado, assim. Você sente ali no momento e fica com aquilo pra você. Mas o que vocês não esperavam chegou. Um formigueiro de rainhas venenosas agora segura o rojão que o bonde contra-atacou. Vocês querem mesmo me tratar como estatística? Então segura os números da minha fúria e não se assuste se depois for questionado pela sua filha. Eu acho muito importante esse papel como coletivo de levar até as pessoas o slam, o sarau, esse tipo de movimento, porque as pessoas se veem naquilo, elas veem que são pessoas como elas, que conseguem escrever e que escrevem, e que elas têm muito para falar também, que elas sabem escrever, e que existe poesia marginal, porque a gente acha que poesia é uma coisa muito, né, muito acadêmica. E existe poesia marginal e é uma das poesias que são mais ricas, particularmente assim, porque são pessoas que às vezes elas não terminaram nem o fundamental e elas escrevem poesia. E isso é muito, muito gratificante para mim, assim, eu acho um trabalho muito foda como coletivo. Eu sou cria de quebra, dos barracos do arroz de terra e não de um vacilão que me queria como serva. É um trabalho de formiga. E eu acredito muito no trabalho de formiga. Eu acho que o trabalho de formiguinha é o que traz resultado. Acho que o Islã das Minas é um lugar de acolhimento, é um lugar de resistência e é um lugar de afeto. O Islã das Minas, para mim, é como se tivesse me tirado de algo muito ruim que eu vivia na minha vida, de não saber direcionar as minhas forças, as minhas angústias, os meus desabafos. O Islã das Minas, para mim, foi um caminho, assim, para outras coisas maravilhosas que eu podia ver na minha vida. E, em uma palavra, o Islã das Minas, para mim, foi libertação.